Ok, pessoal, vamos lá então agora para nossa aula de ciências de hoje, dia 2 de setembro. Nós vamos estudar aí da página 46 a 47, ok? Vamos pensar, hoje aí, continuando, nós estamos estudando aí no capítulo 3, né, a Terra e os seus recursos, o planeta Terra e os seus recursos, o que nós temos, o que nós encontramos aí no planeta Terra. Nós já falamos na semana passada sobre a forma, já falamos que a Terra, ela é mais ou menos assim, ela tem um formato de uma circunferência, né, como se fosse uma esfera. Ela é um pouquinho mais oval, mas ela tem mais ou menos essa forma, tá? Agora, do que é feito o planeta Terra, né? O que tem nesse planeta, de como que ele é formado, tá? E aí, qual que é a sua opinião? O que você acha? Do que é feito o planeta Terra? Então, você vai escrever nessa parte aqui. O que você acha, né? De que é formado o planeta Terra, tá bom? Aí nós vamos ver aqui, deixa só eu diminuir o meu tamanho aqui e colocar mais aqui abaixo. Vamos pensar aí logo acima. Olha só, a imagem a seguir mostra de forma bem simplificada como é a parte mais externa do planeta. Então, esse desenho aqui, por exemplo, digamos que a gente vá fazer uma viagem aí no foguete espacial, né, numa nave espacial. E aí a gente está no espaço e de um determinado ponto que nós estamos, nós conseguimos visualizar, né? Lá tem um aparelho e tal, e aí a gente olha lá no aparelho e a gente consiga visualizar o planeta Terra no sistema solar, né? No universo, no espaço. Então, é dessa forma aqui, mais ou menos, que a gente vai ver o espaço do planeta Terra. Então, seria mais ou menos como se a gente olhasse de uma forma. Lembra lá do ponto de vista oblíquo, né? Que é do alto e meio meio de lado. Então, a gente é como se a gente estivesse assim, olhando e vendo esse formato arredondado. Dessa forma aqui. Mas o planeta Terra, para que ele fique assim no espaço, a gente precisa entender que em volta do planeta Terra, estão vendo essas luzinhas aqui assim, mais claro? Isso daqui, em volta do planeta Terra, ele tem uma camada conhecida como atmosfera. Então, a parte que fica aqui na parte externa, na parte de fora do planeta Terra, é como se fosse vamos dizer, uma bolha, né? Uma proteção para o planeta, para que ele não se perca no espaço. Então, essa proteção, ela é uma camada conhecida como atmosfera. Essa camada, ela é formada por gases, o gás oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, a camada que fica aqui lateral ao planeta Terra, todo o planeta, em volta do planeta, como se fosse assim, aqui está o planeta, em volta do planeta todo está a atmosfera. O que está em volta do planeta? Qual é o nome dessa camada? Atmosfera, que é formada por gases, gás oxigênio, gás carbônico e outros gases também, tá? Mas os principais são esses aí. Mais à frente vocês vão estudar sobre os gases que tem aí nessa camada. E no próprio ar que está aqui dentro do nosso planeta, ok? Então, a parte de fora, aqui, a atmosfera. Depois nós temos, olha só aqui, os continentes e ilhas são formados por rochas. Então, nós temos aqui a parte onde é habitável, né? Onde é sólido, a gente tem condições de morar, de construir, de habitar, tá? Então, são os continentes, que são as ilhas formadas, continentes e as ilhas que são formados por rochas e por solos. Então, essa parte que a gente pisa, né, que é a terra ali, que a gente chama de terra, é, na verdade, o solo. Vão ter momentos que a gente vai estudar ainda sobre a formação do solo, o que tem no solo, o que tem na água, o que tem no ar, tá?
Mas basicamente é isso, é formado pelo solo e pelas rochas. Também nós temos aí como a maior parte da superfície. O que é superfície? É aquilo que está logo acima aqui. A maior parte da superfície da Terra é coberta pela água dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, tá? Então, de toda a circunferência da Terra, a maior parte não é terra seca, não é solo. A maior parte é formada por águas dos oceanos, dos mares, dos lagos, dos rios, ok? E depois nós temos aí a explicação aqui do que é uma rocha, né? Que é um material sólido que forma a superfície da Terra, é composta por diferentes materiais, ok? Então, assim, de uma forma bem simplificada, é isso aí que a gente tem para compreender do que é feito o planeta Terra. Nossa, em volta dele a camada atmosférica. A Terra nem sempre foi como é hoje. Então, eu quero trazer para vocês aqui esse pensamento aí que traz os pesquisadores, dos cientistas, enfim, tem uma série de teorias que vem tentando explicar o surgimento dessa Terra, o surgimento do nosso planeta, né? Então, segundo o livro e segundo alguns cientistas, alguns pesquisadores acreditam que há bilhões de anos a Terra era formada por uma rocha derretida, como se fossem esses minerais, derretidos, muito aquecidos, e que sua superfície era muito quente. Naquele tempo, provavelmente não existiam seres vivos. Com o passar do tempo, começaram a ocorrer as tempestades que lentamente resfriaram a superfície do planeta. Os mares e os continentes foram formados nessa época. A atmosfera também se modificou bastante ao longo do tempo, com essas mudanças que demoraram bilhões de anos para acontecer. O planeta passou a ter condições para a existência dos seres vivos. Esta é a concepção, pessoal, de muitos cientistas, de que a Terra era composta por essa rocha derretida, ou seja, essa propriedade de muito, muito quente, como se fosse um alumínio derretido, uma situação realmente muito quente. E que depois, com o passar do tempo, começa a surgir as tempestades e vai resfriando e vai formando. Eu, particularmente, não acredito nessa versão, porque se fosse pensar dessa forma, então a Terra hoje era para continuar melhorando, porque ela era ruim, não tinha vida, não tinha condições de habitação, e depois ela foi melhorando. Então, se a gente fosse pensar assim, o ideal é que a Terra continuasse evoluindo, continuasse melhorando. O que a gente tem visto é que, na verdade, a Terra está se deteriorando, Que o nosso ambiente, o nosso clima está cada vez mais complicado, que as condições de habitação na Terra estão cada vez mais difíceis. Eu creio na palavra do Senhor, na Bíblia, que diz que nós temos um Deus que é um ser supremo, criador, poderoso, o único ser supremo, e que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele criou o universo, que Ele criou o firmamento, que Ele criou inclusive o nosso planeta Terra. Que no início de tudo a Bíblia diz que havia água e que o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Então, só existia água, E com o tempo, lá na eternidade, no plano eterno de Deus, Ele resolve então criar essa nossa habitação aqui, que é o planeta Terra. E então, com a sua palavra, ele começa a surgir as coisas, que haja luz, que haja separação entre águas de terras secas. Então, aí as águas foram se distanciando, aí ele cria os animais, aí ele cria a vegetação, ele cria noite, dia, o sol, a lua, e ele cria o ser humano. Essa é a minha visão, porque eu sou cristã e eu creio na palavra de Deus, e para mim é, na verdade, o que faz mais sentido. Agora, eu não estou aqui impondo isso sobre vocês, tá bom? Cada um tem a liberdade aí de pensar da forma como quer, como a sua família também coloca para você. Mas eu trago para vocês aqui esse pensamento cientista, de pessoas que acreditam que, na verdade, os cientistas pesquisam, porque eles tentam provar que a Terra não foi Deus que criou,
mas eles nunca conseguem chegar num consenso, né? Numa ideia que seja realmente palpável, tá? Só antes de eu passar lá para as atividades que vocês vão responder, eu quero trazer para vocês aqui esse aqui. Esse aqui é um brinquedinho, né, da minha filha, mas que ele traz exatamente essa ideia, a ideia de circunferência, a superfície, que é a parte habitável, composta por águas, composta por terra seca. E por dentro da terra, olha só, por dentro da terra aqui tem o solo. E no centro da terra, né, lá no meio, que eu não vou tirar aqui, porque senão vai desmontar tudo, mas lá no meio da terra seria essa parte do magma, né, que fala que é esse solo derretido e tem água. Então a gente vai ver tudo que tem dentro do solo. A parte, quando a gente for estudar sobre o solo, a gente vai ver direitinho sobre isso daqui, tá bom? Vamos lá tentando responder as atividades de hoje, então. Então vamos pensar aí. Essas mudanças na Terra continuam acontecendo até hoje. Isso pode ser percebido, por exemplo, quando se tem notícia do surgimento de uma nova ilha, de oceano, ou do desaparecimento de uma praia que aos poucos vai sendo coberta pelo mar. Então, na verdade, o que a gente tem hoje? A gente tem, por exemplo, tinha a parte da geleira responsável pelo reservatório ali grande de água doce, né? Então, ela vai derretendo devido a toda a poluição, devido ao desgaste que a gente tem aí no nosso planeta, e ela vai derretendo, então algumas áreas vão sendo cobertas, né? Porque o nível do mar está subindo. Em outras áreas já tem aquela questão, às vezes por causa da poluição também, acaba que os rios, os mares começam a secar mesmo, a desaparecer, então começam a surgir algumas partes que estavam imersas, né? Então, na verdade, o meu pensamento, eu vejo assim, que a deterioração que o ser humano vai fazendo no planeta perfeito que Deus criou, vai fazendo com que ele esteja em constante movimento. Mas isso também faz parte do plano de Deus, porque imagina se a gente vivesse anos e anos e anos e anos e anos da mesma forma, né? Então, assim, a gente é um ser em movimento e o nosso planeta é um planeta vivo, né? É um planeta que tem vida. Quando a gente olha para a natureza, por exemplo, a gente vê as plantas, a gente vê os animais, vê as aves, olha para os mares, a gente vê os peixes, vê a vegetação. Tudo isso é vida, né? E aí nós cremos que Deus nos fez assim, com vida no meio do ambiente que é vivo. As pessoas vivem procurando aí, investindo bilhões e bilhões de dinheiro em busca de vida em outros planetas. Se estes dinheiro, né, se essas verbas, esses valores fossem investidos na preservação do nosso planeta, não haveria necessidade de ficar procurando um outro planeta, né? Às vezes as pessoas nessa vontade de porque não creem na existência de Deus, então começam a pesquisar, buscar, como se isso fosse a solução e um dia fosse salvar um remanescente aqui, né, do nosso planeta. Então, na verdade, a gente entende assim que o nosso planeta é vivo e a gente tem que cuidar dele como a gente tem que cuidar da nossa própria vida, tá bom? Os continentes se movem, claro que se movem, né, porque o nosso planeta ele está em movimento constante. O planeta Terra ele não está aqui paradinho, ele está todos os dias. A Terra faz uma volta, né? Por isso que a gente tem manhã e tem tarde, porque ela movimenta em torno do Sol. Então aqui está o Sol e a Terra está em movimento. E ao mesmo tempo que ela está fazendo movimento em torno de si mesma, ela está fazendo movimento em torno do Sol, certo? Quando ela faz esse movimento em torno de si mesma, a gente tem noite e dia. Quando ela faz o movimento em torno do Sol, a gente tem um ano. Todos os dias ela anda um pouquinho em volta do Sol, tá bom? Pode ser difícil de acreditar, mas o chão sobre os nossos pés não está parado. A superfície sólida do planeta está flutuando sobre uma camada de rochas derretidas. É o calor dessas rochas que faz com que as placas da superfície se movimentem.
na maior parte do tempo, esses movimentos nem são percebidos, mas às vezes eles causam muitos estragos. Então, quando a gente vê, por exemplo, um terremoto, né? É quando essas placas se movem, porque elas estão se ajustando o tempo todo, tá? Então, é um planeta em movimento, né? Por isso que a gente tem que cuidar dele o tempo todo. De acordo com o texto, o que existe na superfície sólida da Terra? Olha só, de acordo com o texto, o que existe debaixo da superfície sólida da Terra? Então, debaixo, por esse texto que nós lemos aqui, embaixo da superfície sólida, que é onde a gente pisa na Terra, existe essa camada de rochas derretidas, tá bom? Que é isso daqui. Depois, na questão B, observe a fotografia. Como você descreve o material citado na resposta A? Nós falamos na resposta A de uma camada de rocha derretida. Aqui, como você descreve? Como se fossem larvas de fogo, né? Então, aí você, labaredas, como queira, tá bom? Na questão 2, imagine que a superfície do planeta pudesse ser representada em um copo, como mostra a imagem. Ela é dividida em duas partes. Então, aqui nós temos a parte A e a parte B. Na parte A, na letra A, qual das letras indica a porção da superfície da Terra coberta por água? Olha só, nós temos aqui essa parte que está coberta por água, então a parte B. Qual das letras indica a porção da superfície da Terra que não é coberta por água? Aí, a parte A, tá bom? É bem interessante a gente pensar sobre isso. Mais à frente nós vamos continuar estudando aí sobre a água, sobre o ar, sobre o solo. E aí a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes, tá bom? Aproveitem bastante porque a matéria de ciências é bem legal, ok? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até amanhã.